Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre desequilíbrio de líquidos e eletrólitos, né? Substâncias importantes para o funcionamento do nosso organismo. Uma das situações enfrentadas pelos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva e que vão influenciar na fisiologia, no bom funcionamento desse organismo, né? Então, como uma parte introdutória, nós sabemos que o corpo humano ele é composto de vários líquidos, né, minerais, proteínas, substâncias essenciais para manter o funcionamento, para manter o equilíbrio hidroeletrolítico. E quando há uma eliminação excessiva ou uma retenção excessiva dessas substâncias, pode acontecer o famoso transtorno metabólico, chamado transtorno metabólico ácido básico. Então, o desequilíbrio hidroeletrolítico, eles são caracterizados por uma falta ou excesso de água e de eletrólitos. E eu coloquei os principais eletrólitos aqui que auxiliam no funcionamento desse organismo, né? Não seja somente eles, mas são os principais. Aí tem-se o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo, o sódio e seus valores que são normais, que devem conter, né? Entre os valores que devem conter no organismo desses eletrólitos. Aí os tipos de desequilíbrio que podem existir em relação ao desequilíbrio eletrolítico. Aí nós damos os nomes, né? Desidratação e hipovolemia, que é no caso quando ocorre, né, a diminuição no volume de líquidos no organismo. Hiperidratação, quando há um aumento de líquidos e eletrólitos, uma alta concentração de líquidos e eletrólitos no organismo. Hiperpotassemia, o aumento do nível de potássio. Hipopotassemia, a diminuição da quantidade de potássio. Hipocalcemia, diminuição do cálcio. Hipercalcemia, aumento do cálcio. Hiponatremia, diminuição do sódio. Hipernatremia, aumento do sódio. Então, aqui eu coloquei os valores de referência para vocês e as alterações os nomes que nós utilizamos para esses tipos de desequilíbrio que pode acontecer no organismo. Quanto ao estado clínico nesses desequilíbrios, né, as principais situações que estão relacionadas a esses desequilíbrios é a embolia pulmonar, hipotensão e choque, vômito, diarreia, cirrose, insuficiência renal, sepse, o uso excessivo de diuréticos, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? São algumas das situações, doenças, né? Alterações do organismo que estão associados ou podem estar associados a esses distúrbios, a esses desequilíbrios hidroeletrolíticos e também de ácidos e bases do organismo. Então, falando, né, de equilíbrio ácido básico, é importante nós colocarmos alguns conceitos, né? O que são ácidos e o que são bases. Aí já entra um pouquinho da química que a gente não vai se aprofundar muito, mas para entendermos, né? O que são ácidos? São substâncias que em solução é capaz de doar um hidrogênio, né? E a base são substâncias que em solução é capaz de receber um hidrogênio. Ambos têm que estar em equilíbrio, doando e recebendo. A partir do momento que só existe uma doação ou só uma recepção desse hidrogênio, significa que vai entrar em desequilíbrio, em transtorno. E aí também dentro, né, entra nesse caso o famoso pH, que no caso é a medida de concentração de um hidrogênio em determinada solução. Então, os valores desse hidrogênio, dessa concentração de hidrogênio na circulação sanguínea, nós vamos ver que vai de 7,35 a 7,45, considerado um pH neutro, né, uma quantidade de concentração de hidrogênio neutra, 7, uma concentração de hidrogênio abaixo de 7, né, considerada no caso da circulação sanguínea, abaixo de 7,35, considerada ácida, e uma concentração de hidrogênio maior que 7,45,
considerada alcalina. Então, isso é o essencial para nós entendermos o que vai ser os exames e as avaliações que são feitas em um paciente de terapia intensiva. Tá? Então, o hidrogênio é a substância que vai estar presente no organismo, é necessário, né? E dentro dessa concentração de hidrogênio presente no organismo, existe um valor na circulação sanguínea que deve ser mantido para que o equilíbrio aconteça. Então, a importância da regulação do pH. Quando existe uma regulação nessa concentração do pH, os fluidos corporais, eles apresentam, né, determinada concentração, e essa concentração ela vai ajudar a manter o equilíbrio de líquido, de eletrólitos, né, de substâncias importantes para a manutenção das células. Então, a concentração que determina o pH dos fluidos corporais é extremamente baixa, né, existem situações que vão fazer com que esse pH ele fique muito baixo. No caso, alterações respiratórias, renais, né, podem alterar essa concentração de pH, ocasionando intoxicação celular, alterações celulares graves para esse paciente. Então, a faixa desse nível de concentração de pH, como eu já falei anteriormente, normalmente é de 7,35 a 7,45, sendo que um valor inferior a 6,85 é incompatível com a vida, né? Ou seja, esse paciente as células dele estão morrendo, está acontecendo uma morte celular. Um paciente com um pH, uma concentração de hidrogênio maior que 7,95 também é incompatível com a vida, porque aí eu tenho um paciente, né, que esse excesso de pressão, de concentração de hidrogênio vai estar ocasionando morte celular também. Então, até antes desses valores, o organismo, as células podem suportar, mas muito abaixo de 6,85, né? Abaixo de 6,85, acima de 7,95 são valores incompatíveis com a vida, são valores que estarão ocasionando morte celular a esse paciente. Então, o organismo ele utiliza 3 mecanismos para manter esse equilíbrio ácido básico. Tamponamento químico dos fluidos corporais, o que nós vamos nos ater são nesses dois, tá? Ajuste respiratório da concentração sanguínea de dióxido de carbono. Então, a concentração de dióxido de carbono vai auxiliar nessa manutenção desse pH, tá? Então, da concentração de hidrogênio também. Então, os pulmões e a excreção de íons de hidrogênio e bicarbonato pelos rins. Então, os dois sistemas, os dois órgãos que vão auxiliar diretamente, né, e principalmente nesse equilíbrio ácido básico, são os pulmões e os rins. E os principais transtornos ou desequilíbrios que podem acontecer em relação às alterações de bases, né, líquidos e eletrólitos, a gente dá o nome de acidose respiratória. Vou explicar cada um deles para vocês. A acidose respiratória, ela se caracteriza com um pH inferior a 7,5 e um dióxido de carbono superior a 45, que a gente vou passar os valores para vocês. E aí o paciente apresenta, quando ele se encontra, né, com esse aumento ou com essa diminuição, se encontra em acidose respiratória. Então, que situações ou que alterações ele vai apresentar? Esforço respiratório, dispneia, podendo chegar até ao coma. Em casos que a acidose ela seja por conta, né, dos rins, então o paciente ele pode apresentar também dificuldade respiratória, alterações cardiovasculares. Quanto à alcalose respiratória, né, que é o aumento desse pH. Então, quando esse paciente ele se encontra nessa alcalose por conta da debilidade respiratória
ele pode apresentar uma hiperventilação, que às vezes pode estar ligada ao uso do ventilador mecânico, vertigem, palpitações, ansiedade, dor torácica. São algumas das alterações que um paciente em alcalose respiratória pode apresentar. Paciente em casos de alcalose metabólica, por conta do funcionamento renal. Então, ele pode, né, ter alterações na frequência respiratória, arritmias, né, mudança do turgor da pele, são algumas características e alterações também que esse paciente ele pode ter. E aí, o que nós utilizamos para conseguir avaliar essas alterações? O exame que é utilizado é o exame de gasometria arterial, tá? Existe o de gasometria venosa também. Aqui nós vamos falar da gasometria arterial. A gasometria arterial ela é um procedimento, a coleta de preferência deve ser feita pelo enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também pode fazer. A diferença aqui é que a coleta ela é feita do sangue arterial e não do sangue venoso. Então, tem que ser todo na técnica correta. Geralmente, a artéria que nós utilizamos para coletar essa amostra é a artéria radial. Então, ele é um exame clínico de técnica invasiva, em que será analisada uma amostra de sangue do paciente. Então, é utilizado na unidade de terapia intensiva, quando esse paciente ele encontra-se com o sistema respiratório comprometido ou funcionando de forma insatisfatória. Ou seja, é praticamente um exame de rotina dentro da unidade de terapia intensiva. O aparelho que a gente utiliza para fazer a leitura desse exame é o hemogazômetro, tá? Esse aparelhozinho aqui. Nós coletamos a seringa, uma seringa pequena, de 1 ml, tá? No caso, é uma seringa heparinizada, porque senão há uma coagulação muito rápida do sangue. E aí, depois que nós conectamos ou fazemos a coleta dessa amostra, nós removemos a agulha e conectamos a seringa ao hemogazômetro. Que aí eu digo que parece até um caixa eletrônico, que enquanto o sangue vai fazendo a leitura dessa amostra, ele vai saindo aqui do lado o resultado com os valores. Só que é diferente dos laboratórios, né, que ele já vem dizendo, é uma acidose, é uma alcalose. No hemogazômetro não, a gente que faz a interpretação, né, geralmente o enfermeiro e o médico que vão fazer essa interpretação. Estou passando essa parte para nível de conhecimento, porque é importante, né, você saber quando a gente está falando o que é uma alcalose, uma acidose, que às vezes nós vemos anotado no prontuário e não sabemos relacionar a quê, né, ou a que situação. Então, tem-se esse aparelho que facilitou muito a nossa vida. Quando não tem o aparelho disponível dentro da UTI, a gente tem que mandar essa amostra para o laboratório e eles vão fazer a análise, tá? Mas hoje em dia, a maioria das UTIs ela já tem esse aparelho, que assim que nós coletamos, automaticamente já levamos para a máquina e ele faz a leitura já saindo o resultado dessa gasometria. Os locais onde nós realizamos essa punção, realizamos essa coleta, como eu falei, geralmente a preferência sempre vai ser a artéria radial, mas existem outras artérias também no qual pode ser coletada essa amostra, que é a artéria braquial, a artéria femoral, a pediosa, optando-se sempre, na maioria das vezes, pela radial ou femoral, tá? Então, aqui é um procedimento simples, mas às vezes torna-se um pouco mais difícil para um paciente que está nasarcado, um paciente que está muito edemaciado, mas não é um procedimento difícil, tá? Técnica normal, certinho, sentir a artéria para conseguir fazer essa punção, mas é só uma complicação, uma dificuldade que às vezes a gente tem quando esse paciente está muito edemaciado, mas a gente consegue mesmo assim fazer essa coleta. E aí lembrem, né, quando a gente faz a coleta, é importante saber, porque o fato de ter vindo sangue não significa que esse sangue ele é arterial. Aí a gente tem que lembrar das cores, porque se nós estiver colhendo sangue da artéria, ele não vai servir, porque essa gasometria ela é arterial. E aí lembrem, né, da diferença, principalmente quanto
visível entre o sangue arterial e o sangue venoso. Lembrem que o sangue arterial, ele é um vermelho mais vivo por conta que ele é rico em oxigênio, e o sangue venoso é um vermelho mais escuro por conta de que ele é rico em dióxido de carbono. Então, por esse motivo, há diferença na coloração, e o sangue que a gente vai utilizar aqui é o sangue arterial para a realização desse exame. Então, qual é a finalidade desse exame? É conseguir identificar qualquer anormalidade que esse paciente ele esteja tendo em relação à oxigenação dos tecidos, na ventilação e no estado básico do paciente. Também é utilizado nos pacientes em uso do ventilador mecânico, para verificar se o mesmo encontra-se com alguns parâmetros adequados, né? Então, ele é para avaliar essa questão de oxigenação celular, de oxigenação dos tecidos, do organismo, que não é pelo fato de ele estar no ventilador mecânico, né? Ou então ter dados ali no monitor, que significa que ele está a 100%. Aí o exame invasivo, que é o exame de gasometria para avaliar essa oxigenação, ele se faz importante como um exame de rotina dentro da unidade de terapia intensiva. Então, como é que se faz a interpretação desse exame de gasometria? Então, o primeiro passo, sempre que você pegar o resultado de um exame ou verificar um exame de gasometria, a primeira coisa que você vai olhar é o pH, né? Lembrem que é a concentração de hidrogênio no organismo. Então, lembrem que essa concentração, o valor ideal, o valor normal que deve se conter na circulação sanguínea, é de 7,35 a 7,45. Aí você olha para o pH e vê que esse pH ele está abaixo de 7,35. Ou seja, esse paciente ele encontra-se em acidose. E se esse paciente você olha para a gasometria dele e essa gasometria ela está acima de 7,45. Eu olhei para a gasometria, tá 7,50, tá 7,55. Então significa que esse paciente ele encontra-se em alcalose. Então a primeira coisa que nós olhamos para conseguir determinar se esse paciente está normal, né, ou está em acidose ou alcalose, é olhando a concentração de hidrogênio, que vai de 7,35 a 7,45. Se estiver entre esses valores ou com esses valores, está normal. Mas abaixo ou acima, esse paciente está apresentando um distúrbio, né, em relação a essa concentração de hidrogênio. Tá, depois que eu verifiquei, lembra que eu falei para vocês que os principais órgãos que vão ajudar a regular essa questão do pH é os pulmões e os rins? Pois então, aí depois que eu verifico o pH, eu preciso verificar se é debilidade pulmonar ou se é uma debilidade renal que está ocasionando essa alteração ao paciente. Então, o que a gente faz? O segundo passo. O segundo passo é verificar a pressão parcial de dióxido de carbono, tá? Ou seja, o CO2. Então, o valor normal de CO2 na circulação sanguínea, ela vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Abaixo de 35 milímetros de mercúrio, o paciente ele encontra-se em alcalose, de natureza respiratória, tá? Ou seja, eu olhei lá para o pH estava acima de 7,45, eu sei que é alcalose. Aí eu olho para o dióxido de carbono e vejo que esse dióxido de carbono está com 20, né? 25. Então, esse paciente ele encontra-se em uma alcalose respiratória. Está sendo essa alcalose, né? Ela está sendo ocasionada por debilidades respiratórias. Então, olha só. Vamos fazer uma alcalose aqui respiratória. A alcalose respiratória, primeiro eu olhei o pH. Tem um pH de 7,50. Então, eu sei que é alcalose. Olho para o dióxido de carbono. Ele está em 25. Está abaixo do valor. Então, significa que essa alcalose que o paciente tem
está sendo ocasionada por debilidade respiratória. Agora, se eu vejo que o paciente ele está com pH abaixo de 7,35, ele está com pH de 7,20, então sei que é acidose. Aí eu olho para o dióxido de carbono e vejo que está em 50. Então, significa que esse paciente ele está em uma acidose por conta também de debilidades circulatórias. Ele vai ter outro, tá? Mas o que vai determinar primeiro se está em acidose ou alcalose é o pH. O que vai determinar o motivo, se é respiratório ou renal, a gente vai vendo no segundo e no terceiro passo. Então, o dióxido de carbono, ele é considerado normal de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Se o paciente ele encontra-se com dióxido de carbono abaixo de 35, ele apresenta uma alcalose de origem respiratória. Se ele apresenta um valor acima de 45 milímetros de mercúrio, ele se encontra em acidose de origem respiratória. O terceiro passo, porque às vezes o que acontece? Eu vejo o pH, noto que ele está fora dos valores normais e olho para o dióxido de carbono e ele também está normal. O que nós vamos fazer? Verificar o bicarbonato, tá? Que o valor do bicarbonato na circulação sanguínea é de 22 a 26 miliequivalente litro. Então, esse é o valor normal. Quando o paciente ele encontra-se abaixo de 22, com um valor abaixo de 22 desse bicarbonato, ele se encontra em acidose, só que dessa vez de origem metabólica. Quando ele encontra-se com um bicarbonato acima de 26, significa que o paciente encontra-se em alcalose de natureza metabólica, tá? Então, quando ele encontra-se com um valor acima de 26, vai ser alcalose de origem metabólica. E aí, para a gente tentar entender, coloquei esse quadro, para quem ainda não conseguiu, e eu vou deixar mais um vídeo também para reforçar essa parte. Acidose metabólica, pH baixo, bicarbonato baixo e dióxido de carbono normal. Então, aqui eu tenho uma acidose metabólica. Notem que o bicarbonato, ele acompanha o pH, aí fica mais fácil. Se o pH baixa, você sabe que é ácido. E se for de origem metabólica, o bicarbonato também vai estar baixo. A alcalose metabólica, ou seja, de origem renal, o pH sobe, nós sabemos que é uma alcalose quando ele está acima de 7,45, e bicarbonato também sobe, ele acompanha esse pH. E o dióxido de carbono permanece normal, de forma que tem uma alcalose metabólica. Já quando se fala do dióxido de carbono, ou de origem respiratória, o dióxido de carbono não faz a mesma coisa que o bicarbonato, ele não acompanha, ele faz o inverso. Exemplo, acidose respiratória, o pH baixa para menos do que 7,35 e o bicarbonato fica normal e o dióxido de carbono ele aumenta, para mais do que 45, que é o valor limite dele. Então, na acidose respiratória, pH baixa, dióxido de carbono aumenta e o bicarbonato permanece normal. Na alcalose respiratória, o pH sobe e o dióxido de carbono baixa, ou seja, ele sempre vai fazer o inverso ao pH, de forma que fica mais fácil nós conseguirmos acompanhar essa parte. E o bicarbonato, ele permanece normal. E eu coloquei aqui um mini estudo de caso bem pequenininho, só para a gente entender. Um paciente IgA em UTI apresenta o seguinte resultado na gasometria. pH de 7,20, pH de 7,20 é uma acidose. Então, esse paciente está apresentando um pH de 7,20, eu sei que ele está em estado de acidose. O dióxido de carbono dele está em 50, valor normal é de 35 a 45. Então, beleza. Então, esse aqui está baixo, esse aqui está alto, O dióxido de carbono está alto. E o bicarbonato? O bicarbonato, o valor é de 22 a 26. Está em 23, então o valor está
normal. Significa que, lembrem lá do nosso quadro, pH baixo, aqui, pH baixo, dióxido de carbono alto, esse paciente ele tem uma acidose respiratória, de natureza respiratória. E aí depois de um tempo fui lá ver o mesmo paciente. Houve outra gasometria e dessa vez o pH dele está em 7,50. Nós sabemos que ele está em alcalose, né? Só olhando o pH. Eu olho para o dióxido de carbono, ele está em 30, nós sabemos que o valor normal é de 35 a 45, ou seja, está abaixo. E o bicarbonato está em 23, que está normal, porque o valor é de 22 a 26. Então, olhando lá para o nosso quadro novamente, pH alto, dióxido de carbono baixo, eu tenho um paciente em alcalose respiratória. Tenho um paciente em alcalose respiratória, tá? E aí o paciente, né, eu verifico um outro paciente, ele tem aí um pH de 7,20, ou seja, um pH ácido, um dióxido de carbono de 37, valor normal de 35 a 45, então está ok esse dióxido de carbono, mas eu olho para o bicarbonato, está em 19 miliequivalente litro, o valor normal é de 22 a 26, né? Então, se o pH está baixo é ácido, bicarbonato baixo também é ácido, de forma que a gente verifica que esse paciente encontra-se em acidose de natureza metabólica. Aqui houve uma eliminação excessiva desse bicarbonato. Aí lembra lá que eu falei ontem do medicamento do bicarbonato, que ele pode ser usado para fazer uma reposição. Então, né, nesse caso aqui de uma acidose de natureza metabólica, o bicarbonato ele pode entrar para auxiliar nesse equilíbrio também. E aí eu tenho um outro paciente, né, que eu verifiquei o pH. O pH está em 7,50, ou seja, está alto, paciente em alcalose, com dióxido de carbono normal, que é de 35 a 45, dele está em 37, e o bicarbonato está em 30, ou seja, está alto porque é até 26. Então, subiu o pH, subiu o bicarbonato, eu tenho um paciente em alcalose de natureza metabólica. E esse permanecendo, o dióxido de carbono permanecendo normal. Então, eu vou deixar umas atividades, vou ficar disponível para perguntas. Eu sei que deve ter muitas, porque esse assunto ele é um pouquinho mais complexo, né, de entender. Mas depois que a gente entende, é um assunto bem, eu acho bem legal, bem interessante, principalmente quando você está lendo o prontuário do paciente, que é um exame de rotina, termos que a gente vai ver com muita frequência dentro da unidade de terapia intensiva, e aí nós passamos a entender a importância de respirar normalmente, porque a partir do momento que o paciente ele respira, há um aumento dessa frequência respiratória, ou um prolongamento nessa parte expiratória, consequentemente vai haver uma diminuição, uma concentração maior de dióxido de carbono, o que vai afetar esse equilíbrio do pH. Ou o paciente está com alguma debilidade renal e está eliminando esse bicarbonato em excesso ou retendo, também vai ocasionar debilidades nesse equilíbrio do pH sanguíneo. E lembrem que quando está extremamente baixo, vai ocasionando morte celular, de forma que vários órgãos do corpo eles podem ir morrendo lentamente, tá? Então, é legal quando a gente entende o que está acontecendo nesse organismo. Se eu tenho um paciente que ele está retendo muito dióxido de carbono, esse valor ele vai aumentar para mais do que 45. Então, significa que a frequência respiratória dele não está adequada. E aí ele está ocasionando, né, à medida que ele aumenta, ele está fazendo com que o pH diminua, fazendo com que esse paciente ele entre em estado de acidose respiratória. Às vezes, os rins eles tentam compensar. Essa parte de compensada eu não vou colocar aqui. Às vezes os rins tentam e conseguem compensar, mas nem sempre vai ser possível.
E aí tenta-se intervir através da ventilação do paciente, da administração de medicamentos que possam auxiliar a regular essa frequência respiratória. Tá? Então, quando a gente entende o que acontece, o que está acontecendo nesse organismo e como isso vai refletir nesse exame ou até nos sintomas que o paciente está apresentando, é bem legal. O nosso trabalho ele deixa de ser mecânico, ok? Então, eu vou ficar disponível para tirar dúvida de vocês, deixar a atividade para ser realizada. Então, qualquer coisa é só perguntar.